Gente, o peso disso. Sabe quando eu tinha... Isso é verdade, viu, Juca? Quando eu tinha 16 anos, uma professora me deu um livro para carregar para casa para ler. Foi o meu primeiro livro de não ficção. Um dia eu cheguei em casa e meus pais tinham encontrado esse livro, eles estavam acostumados a me ler sempre. Mas eles tinham encontrado esse livro ficando preocupadíssimos, porque eu estava vendo lista e era muito perigoso. Você imagina isso no período de Santa Catarina, 79, 80. Vocês sabem como está hoje lá, né? E esse livro era A Ilha. Então, Sônia, Então, Fernando, obrigada por ter me introduzido num mundo diferente daquele que eu vivia. E foi o meu primeiro livro de reportagem. Comecei bem, né? Mandei bem. Minha professora mandou bem. Era comunista. Agora a Maria, ela foi pioneira. E o pioneirismo da Glória, ele não se definiu só por ser a primeira. Ela foi uma primeira consistente, uma primeira que inspirou, abriu uma avenida imensa por onde passaram tantas mulheres, por onde estão passando tantas pessoas pretas desse país que nunca se viram como parte desse universo. E que, no fim, acabou lutando também contra o etarismo, contra a própria vontade, claro. Mas que é especialmente cruel com as mulheres. Vocês imaginem para mim o que é estar aqui, no meio dessa turminha, Glória, Fernando. Ainda estou me perguntando se não é raro de pessoa para homenagear aqui hoje. Aí eu fiz uma cola. Porque quando a gente se emociona, as ideias não concatenam direito. Eu não queria deixar de agradecer essa equipe imensa que considerou o meu nome para uma homenagem como essa. E que é composta pelas instituições mais admiradas e mais admiráveis que se pode ter. Instituições que defendem aqueles que não têm voz, aqueles que têm seus direitos violados, aqueles que estão lá no meio da floresta. Fiquei muito feliz de ver que o ISA também faz parte agora, grande parceiro nas reportagens. Eu vejo que estão aqui grandes amigos meus, que me acompanharam, me inspiraram, me cobraram muito nesses anos, né, Chico? E obrigada por estarem aqui e por estarem sempre por perto. Os meus netos e meus filhos, que não puderam vir, mas estão ligados pelo link em casa, oi. Obrigada por sempre entenderem que quando a mamãe e a vovó não estavam com vocês, era por um motivo importante, e que ser a mãe e a avó de vocês é o maior orgulho da minha vida. Quando eu era adolescente, dentro do Fernando, eu achava que o jornalismo seria só assim, o primeiro caminho para o meu primeiro romance. Eu queria ser escritora. E mal eu não sabia o que a reportagem faz com a gente. 40 anos depois, eu estou aqui e eu não penso em fazer mais nada da minha vida
profissional além de reportar. A reportagem me fez rodar o mundo, me fez subir montanhas, me dá uma vida rica em experiências. Eu faço isso acompanhada do Paulo Zero, que é o profissional que eu mais admiro. E que, além de tudo, é bonitão. Eu meu marido. A experiência mais incrível da reportagem é não conhecer os lugares e viajar, mas é conhecer gente, é conhecer as histórias e contar essas histórias. O mais incrível ainda é poder impactar de forma positiva as suas vidas por causa dessas histórias que contamos. Infelizmente, no Brasil, as histórias são com frequência de injustiça e de dor. E se a gente olhar de perto, são histórias que se repetem, de males que se mantêm, como se a mesma história fosse recontada repetidamente, trocando aqui e ali um nome, um personagem. E são essas histórias que, de tão escancaradas, acabam ficando invisíveis, que me interessam. É claro que eu gosto de um furo de reportagem, eu reporto que não, né? Mas o que me intriga, o que me carrega para a rua, para a selva, para o asfalto, para a lama, é a vontade de botar luz sobre essas histórias que se repetem. Encontrar um jeito de contá-las e provocar espanto, entendimento e, quem sabe, até ação. O abismo social que existe nesse país não é normal. Não precisa ser assim. Mas adquirir uma resistência nesse nosso Brasil, uma dessensibilização que beira a desumanização. Não é novidade, não é manchete, mas é um grande crime em andamento há muitas décadas, que nega os direitos mais básicos, principalmente o direito a um futuro a quem nasce na base desse abismo. A violência é a nossa rotina, toda a violência. Essa violência da exclusão, que empurra trabalhadores para territórios onde o poder público não entra, a não ser por violência. Essa violência que faz do Brasil o país onde a participação das forças públicas no número de mortes intencionais é provavelmente a mais alta do planeta. No Brasil, a polícia matava há 30 anos, quando cobria chacinas de Jacari, Candelária e Vigário Geral. E continua matando hoje. Mas deixa de ser notícia. Décadas depois do assassinato brutal de Vladimir Herzog pela ditadura militar, o discurso, as ações e as omissões de um presidente que defende a tortura e tentou reviver a ditadura contribuiu diretamente para a morte de um jornalista no meio da selva amazônica. Ele estava com um indigenista, que foi estudante de jornalismo também, o Bruno Pereira. Um indigenista que defendia os indígenas. Esses indígenas que há 500 anos têm suas terras roubadas, são mortos por vírus e bala, cachaça e bactéria. A emergência climática, produto das nossas ações e omissões, que ameaçam a segurança alimentar, a segurança contra eventos climáticos extremos, a segurança de nações inteiras. 1/3 de todas as espécies está ameaçada de extinção. E nada é mais urgente que isso. Nenhuma pauta devia se sobrepor a essa. Porque quando nós destruímos a natureza, os mais prejudicados somos nós também, os humanos. Crise ambiental é crise socioambiental. Neste momento no Brasil há vários exemplos disso. Mas nós temos dado a essa questão de vida e morte para seres humanos e para criaturas não humanas o destaque que precisa. Cobrindo o clima, eu vejo claramente uma obviedade que nem sempre aparece nas nossas reuniões de pauta. O jornalismo não deve reportar só o que as pessoas querem saber, mas aquilo que elas precisam saber para tomar decisões educadas e conscientes sobre o seu futuro. E o jornalismo nunca foi tão atacado, nunca foi tão necessário ao mesmo tempo. E não só o jornalismo da grande imprensa, mas o jornalismo profissional dos pequenos outlets, que está cheio de repórteres jovens, com sangue nos olhos, fazendo reviver entusiasmo. Uma velha repórter. Contar histórias no Fantástico
é o que eu tenho feito nos últimos anos, né, é ter uma amplificação tremenda de impacto. Eu sempre digo que o fantástico é um tiro de canhão. Quando o fantástico conta uma história, o Brasil ouve o estrondo. E nos últimos 14 anos, o fantástico tem me dado espaço para fazer bastante barulho. Mesmo nas reportagens lindas de natureza, com aquelas imagens do Paulo de tirar o fôlego, o que estamos mostrando é que a vida evoluiu no planeta interligada, interdependente, e que nós somos só uma espécie a mais, com o poder de criar e de destruir sem igual, mas apenas uma espécie a mais, que depende das outras. E não é pouca coisa, nessas matérias bonitas, falar de evolução no horário nobre, quando forças obscurantistas tentam impor o criacionismo como base científica nas escolas. Eu tenho especialmente orgulho do trabalho que nós, jornalistas, fizemos durante a pandemia. O jornalismo assertivo, direto, necessário para salvar vidas, feito sob as piores condições, no isolamento, com acesso remoto às fontes, informações oficiais sendo negadas ao público e sob constante ataque de quem tinha a obrigação de combater o vírus, mas escolheu combater a verdade. O melhor combate à mentira é o jornalismo bem feito, bem apurado, as histórias contadas de forma envolvente. E eu acredito muito na força do jornalismo, na força da reportagem. A gente pode fazer reportagem à distância, e eu até defendo isso como uma forma da gente evitar muitas emissões de gases de efeito estufa. Mas a gente sabe que uma reportagem de impacto, ela precisa do olho no olho. O repórter precisa pisar o chão, precisa sentir o cheiro, precisa entender o ambiente e muitas vezes compartilhar aquele abraço. E é por isso que eu recebo essa homenagem como uma homenagem a todos os repórteres que saem para a rua com uma pauta na mão, muita curiosidade na cabeça, para trazer histórias de impacto, esclarecedoras e transformadoras. Muito obrigada.